Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um 3D Talk Show, eu sou o Murilo Lafranc E eu sou o Bruno. e a gente vai falar aqui sobre... Impressão 3D. É isso aí, 3D Talk Show. Olha só, cara, terceiro, é isso mesmo, produção? Terceiro podcast, rapaz. Terceiro episódio. Terceiro episódio aqui do podcast e, mais uma vez, estou muito feliz. E, aliás, eu tô mais feliz ainda gravando esse episódio porque entre um episódio e outro, né, do segundo episódio para esse episódio, o canal 3D Geek Show atingiu o quê? Fala pra mim. 100 mil inscritos. Somos 100 mil inscritos, família 3D Geek Show. Muito obrigado por essa confiança. Cara, é fantástico. Eu brinquei, eu falei assim que 100 mil pessoas são mais habitantes do que a cidade onde a gente tá aqui, né? Aqui tem 80 mil. Pois é, cara. Poxa, estou muito feliz, cara. Obrigado por essa confiança, família. E nos episódios passados, convido você, se você estiver escutando pela primeira vez o 3D Talk Show, eu convido você a escutar, né? Até pra você entender também qual é a proposta, né? E pra você pegar ali o fio da meada desde o comecinho, pra você entender. Eu tô muito feliz porque as pessoas interagiram bastante, né? No último episódio, mandaram alguns comentários, algumas coisas, a gente selecionou alguns aqui e eu queria que você lesse aí pra gente. Beleza, a gente pegou alguns comentários da hashtag do Bruno, né? Se você não sabe o que é essa hashtag, convido você novamente. Vai lá, escuta os outros 2 episódios pra você entender a proposta. Beleza, o Cairé Rocha, se eu falei algum nome ou se eu falar algum nome errado, vocês me desculpem aí. Corrige nos comentários aí, manda nos comentários. Ele falou assim pra hashtag BrunoMaker. Bruno, da hora, Maker. gostei. É Cairé, né? Cairé Rocha. Cairé Rocha, gostei, hein? Bruno Maker, da hora. O Thiago Meneghetti, ele falou Bruno não é Moisés, então eu consigo, né? Porque eu não sou Quero Moisés. mandar, inclusive, um abraço pro Thiago, converso com ele algumas vezes aí no Instagram, aí nas outras redes sociais aí, então um abração, Thiago. Bruno não é Moisés, é isso? Bruno não é Moisés, então eu consigo. Gostei dessa também, cara, isso foi bacana também. Aí, a Tainá, a famosa produção. Frank, a produção. Tainá, a famosa produção, que não está aqui na gravação desse podcast, hein? Não está. Quem sabe. Ela colocou Bruno Esforçado, muito obrigado. E hashtag Bruno Aprende. Aí, legal também. Legal também. Eu ainda tô no Bruno Maker. O que você acha? Eu gosto de fazer umas coisas assim, sabe? Se eu tivesse uma impressora 3D e tal. Eu gostei também muito do Bruno não é Moisés, mas tem mais a ver o Bruno Maker, né, com a proposta do podcast aqui. Então, eu acho que a gente pode adotar essa hashtag. Aprovado, então? Aprovado. Aê, Bruno Maker. Salva de palmas! Cairé Rocha, então, aprovado aí. Hashtag Bruno Maker. A partir de agora, então, dos próximos episódios aí, a gente vai colocar hashtag Bruno Maker pra incentivar aqui o Bruno a entrar neste mundo da impressão 3D. Ele tá por um fio, viu, gente? Ele tá por um fio. Vai, confessa. Tá me coçando, velho. Tá por um fio, eu tenho certeza. Eu queria fazer umas coisas lá em casa, assim, tipo, pra usar, suportes e tal, essas coisas. E aí começa a coçar, cara, se eu tivesse uma impressora 3D... Cara, é um caminho sem volta, eu já te falo isso já, cara. Você não vai conseguir voltar mais desse vício, cara. Você sabia que tá rolando nas redes sociais, eu acho muito legal falar... Tá rolando um esquema de sociedade secreta do Mundo Maker. Você sabia disso? Não sabia não. Cara, sério? Olha, é sério, que loucura. Lembra no episódio passado que você me perguntou do barquinho, do 3D Bench? Sim. E, novamente, se você não ouviu, volta lá, assiste o segundo episódio aí do 3D Talk Show. A gente tá no YouTube e aí tem as plataformas aí de podcast, tem Spotify, tem a Apple, tem o Overcast, a gente tá em todos, tem o Anchor, tem o Deezer, estamos em todas essas aí. É só procurar lá e escutar. Você não tem desculpa para não escutar ou assistir o 3D Talk Show, hein? Todas as suas plataformas. Então, o pessoal tá colando no carro agora aquele barquinho, o 3D Bench. Eles fizeram em 2D, né? É 3D, mas assim, ele é chapado, ele não é tridimensional assim, como que eu posso dizer?
Ah, vai ser um adesivo. É, tipo um adesivo. Ele tem as 3 dimensões, óbvio, mas ele é chapado, né? Então dá pra você colar no carro. E aí o pessoal tá colando no carro e aí eles inventaram esse esquema agora de sociedade, maker secreta. E aí, já tem o teu lá? Não tenho, você acredita? Opa, derrubei Caiu. tudo aqui. Eu preciso fazer um, cara, pra gente poder colar nos nossos carros aí também. Se alguém já tiver o modelo, manda pra nós aí, quem sabe. Pois é. E ó, outra coisa bacana também, nós separamos algumas perguntinhas aqui, achei muito legal. Continuem mandando suas dúvidas e as suas perguntas aqui para o 3D Talk Show nos comentários ou aonde for possível. E-mail, fala aí qual que é o nosso e-mail aqui pra... podcast@3dgeekshow.com.br. Perfeito. Mandem as suas dúvidas, continuem aí os comentários, isso ajuda demais sempre, hein, pessoal? Então vamos lá, temos algumas perguntinhas aí. Ó, esse primeiro aqui foi o professor Vitor Marques. Ele falou Um abraço. Ele falou de reciclar a sílica. Ele falou de colocar em micro-ondas. Cara, ela vai secar novamente, você pode usar. Ele falou muito bem, muito obrigado, falou do nosso papo aqui e do humor de vocês, que é agradável. Olha aí, cara, que bacana. Da hora, velho, eu fico feliz com isso. Você tem ideia que alguém, além das nossas mães, acha a gente engraçado? É, pois é, não é? Porque nem as mulheres acham. Ó, é Vitor, né? É Vitor. Professor Vitor, um grande abraço, obrigado aí. E olha... Você já fez isso com a sílica? Cara, não, então, pra quem tá meio perdido também, a gente falou um pouquinho no episódio passado sobre a sílica, né? E como ela pode ajudar na questão dos filamentos e tal. E eu acabo recebendo bastante, né? Porque eu tô sempre usando filamento e sempre no filamento vem a sílica, né? E eu nunca me liguei nisso, que na verdade é só você secar ela, talvez colocar num forno ou no micro-ondas, não sei, que talvez ela acabe secando novamente, né? E aí dá pra reutilizar. Então, ó, ótima informação aí, cara. Brigadão, Vitor. Valeu mesmo pela informação e obrigado por gostar aí das piadas. O Frederico07, olha, quase, se tivesse mais um zero ia ser 007, mas vamos lá. Ele falou: olá, sou seu seguidor, adoro seu canal, gostaria de saber onde encontro a lista do curso básico de impressão 3D. Ah, bacana. É o Frederico. Frederico, um grande abraço pra você, querido. Prazer enorme ter você aqui na família 3D Geek Show e nos outros podcasts. Novamente, a gente falou sobre o curso gratuito de impressão 3D utilizando o fatiador Cura e está disponível gratuitamente lá no YouTube, tá? Tem que entrar lá no YouTube, pesquisar 3D Geek Show e dentro do canal do 3D Geek Show tem as playlists, né? Eu tomo esse cuidado para já deixar tudo em forma de playlist para facilitar a experiência do pessoal que está assistindo. Então você vai ver na playlist lá que tem uma delas que se chama Curso de Impressão 3D Gratuito. Você vai acessar e vai começar do primeiro episódio lá. São 6 ou 7 episódios que já vai te dar um start bem legal aí, uma noção bem legal na questão dos parâmetros, interface, né? E outras propriedades aí do fatiador Cura. Legal. E aí, o Adilson Pereira também fez uma pergunta que é a minha pergunta desse podcast, tá? Olha só, hein? Ele falou assim, ó, tem uma dúvida. Cada peça que eu baixar do site sugerido, ele deve estar falando do Thingiverse que a gente deixou nos comentários. Nos comentários não, no link no episódio passado, já modelado, ela vai estar configurada e pronta para imprimir? É só pegar, colocar no cartão, colocar na impressora e imprimir? É isso aí que tem que fazer? Então, ó, cara, desculpa, foi o Adilson, né? O Adilson Pereira. Adilson Pereira, ótima sua pergunta, é uma pergunta aqui do Bruno também, e eu acho que já dá o gancho pra gente entrar, então, no assunto desse podcast que a gente vai falar sobre os fatiadores. Fatiadores? É aqueles que você compra lá no Polishop? Fatiadores pra fatiar as coisinhas, fica tudo bonitinho. Tipo, chega de falar Chega de futebol, vamos falar de fatiador, né? Tipo, é 6 em 1. É 6 em 1. Tipo, é melhor do que TechPix os fatiadores. Mas e aí, o que são os fatiadores? Bom, ó, vamos lá. O que o próprio nome tá dizendo, né? A gente, com medo de ficar até um pouco repetitivo, mas enfim, a gente já falou isso nos outros episódios também, mas como hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, é legal a gente sempre voltar ali do começo. O próprio nome já diz, né? Fatiador, né? Porque a impressão 3D, ela acontece por camadas. E é meio que um truquezinho, né? Porque se você parar pra pensar, a gente fala que é impressão 3D, mas em tempo real, ela só tá utilizando 2 eixos. Você já tinha pensado nisso? Não tinha pensado. Porque ó, a gente tá falando do X, do Y e do Z, certo? Certo. Altura, largura e comprimento. Certo. Né? Beleza, só que a altura, ela não tá usando ali em tempo real, ela só tá utilizando a largura e o comprimento. Porque ela tá imprimindo o quê? Uma camada.
Certo. Então, essa impressão 3D aí, que é a mais comum, né, que é a que a gente conhece, ela funciona com camadas. E aí, o fatiador nada mais é do que o próprio nome está dizendo, ele vai cortar aí verticalmente o seu objeto em várias camadas. Então, se você parar para pensar, em tempo real, a impressora, primeiro ela faz o perímetro, que é o contorno do objeto, da camada, depois ela faz o preenchimento e só depois ela incrementa a altura. Que da hora. Entendeu? Então, na verdade, é um truque, é a impressão 3D, mas na verdade, ali no momento da camada, ela só tá fazendo a impressão no X e no Y. Agora, claro, né? Aí a gente pode até deixar isso para um podcast futuro. Existem as impressões 3D não planares, porque se a gente está falando de plano, né, X e Y, certo, a impressão 3D como a gente conhece hoje, essa mais comum, ela funciona por planos, ou seja, plano em cima de plano. Então ela faz um plano, incrementa uma alturazinha no eixo Z, depois faz outro plano. Só que já existem impressoras fazendo impressões não planares, ou seja, utilizando o eixo Z diretamente em tempo real ali, juntamente com o eixo Y e o eixo X. Mas, assim, consequentemente, essas impressoras devem ser... E não é feitiçaria, é tecnologia! Uou! Mas essas impressoras... Um abraço pra feiticeira do H, quem lembra? Nossa Senhora. Revelei a idade de novo, cara. Meu Deus. Não, um abraço aí, feiticeiro. Luciano Huck, né? E essas impressoras, consequentemente, elas devem ser um pouquinho até mais caras também, né? Sim, na verdade, assim, a gente consegue já hoje, inclusive tem vídeo no canal, ensinando a fazer impressão 3D não planar. Você pode pesquisar no YouTube lá, 3D Geek Show, impressão não planar. Você vai cair numa sequência de 3 vídeos no qual eu ensino a fazer com a sua impressora comum uma impressão 3D não planar. Acessa lá no Já adianto, não é um negócio fácil, galera. Pensa, né? Você tá fazendo uma impressão ali em 3 dimensões ao mesmo tempo, então... O hashtag Bruno Maker aqui não conseguiria ainda logo de cara fazer isso, né? É, Moisés. Não consegue, né, Moisés? Então, assim, não, brincadeiras à parte, mas tá lá, tudo explicadinho. Se você seguir o tutorial passo a passo, você vai conseguir, tá? Tá tudo mastigadinho. Agora, claro, né? Existem as impressoras que você pode já ter esse tipo de sistema, mas obviamente elas não estão nem abertas ainda ao grande público. São só alguns protótipos ou empresas que desenvolveram para fins muito específicos, tá? Beleza. E aí, cara, beleza, tem os fatiadores, mas aonde são, como se alimentam? Tipo... Onde vivem? E hoje no Globo Repórter, os fatiadores, como sobrevivem, né? Como se alimentam. Assim, voltando àquela pergunta, né, inicial. Bom, não é bem assim, tá? A gente não vai pegar o modelinho lá, colocar na impressora e imprimir. Não é bem assim. Esses modelos que estão disponíveis gratuitamente, eles precisam passar por esses fatiadores, né? E a gente tem vários disponíveis no mercado. O fatiador nada mais é do que um programa. Você vai instalar um programa no seu computador. Murilo, mas então eu não posso comprar uma impressora 3D sem ter computador? Infelizmente não. Existe alguns modelos de impressora, né? E uma curiosidade aqui também, que já tem o fatiador dentro dela. Que você vai pegar o modelo, colocar na impressora, a própria impressora vai fatiar e vai colocar a sua impressão para rodar. Só que, obviamente, não é um negócio tão legal, porque você tá muito fechado ali, você não pode escolher muitos parâmetros e orientação, essas coisas assim. Então vai sair do jeito que a impressora acha que tem que sair, né? Agora, não é bem assim, não é muito plug and play ainda, né? Falta um pouco ainda para ser plug and play. Claro que se a gente for comparar 8 anos atrás, 5 anos atrás, já mudou bastante, já ajudou bastante o fato dos fatiadores já estarem vindo pré-configurados com as configurações das impressoras mais famosas. Vamos dizer aqui da Ender 3, por exemplo. Se você pegar lá o Cura, o Simplify 3D, que são fatiadores mais conhecidos, já tem o perfil da Ender 3 lá. Então você só vai ter que fazer um ajuste mais fino pro filamento que você está usando. Né? Isso ajuda, mas ainda não é plug and play. Eu queria falar prug. Prug? Plug and play. Plug and play, eu queria falar. Plug and play. Trava-língua isso, né, cara? Plug and play. Então, mas uma outra coisa que você fica preso também é a questão da orientação do objeto na mesa. Porque isso ainda não é muito intuitivo. E você tem que mexer na orientação, assim, depende do modelo, é isso? Exatamente. Cada modelo, você vai ter uma melhor orientação para ele. Então, por exemplo,
não é só pegar o modelo do jeito que ele foi colocado na internet e mandar imprimir, porque do jeito que ele foi salvo lá, de repente não é a melhor orientação para ser colocado na mesa da impressora. De repente você vai ter que rotacionar, você vai ter que mudar o tamanho dele, você vai ter que colocar suportes, né? Que para quem não sabe o que é suporte, é aquela questão, por exemplo, da impressora imprimir no ar, para que ela não faça essa impressão no ar, você imprime uma torre de sustentação e isso se chama suporte. Então tudo isso ainda você tem que ajustar no seu fatiador. Então o fatiador ele vai me ajudar na orientação, ele vai me ajudar a fatiar, logicamente, o objeto para trabalhar no eixo X e o eixo Y. E no eixo G, no eixo Z também, ó, pega isso aí, rapaz. Cara, hoje nós estamos muito trava-língua, né? Eu quero desafiar quem tá ouvindo a falar papibaquígrafo 3 vezes. Você consegue? Eu não vou tentar, cara. Papibaquígrafo. Vou cuspir tudo aqui, não Já dá. que a gente tá falando de trava-línguas aqui. Não dá. E ela faz isso, ela ajuda na orientação, ela faz o fatiamento e ainda ela cria suporte. Suporte, exatamente. O suporte, né? Eu quero mandar um abraço pro Jimmy, que tá sempre acompanhando o 3D Geek Show em tudo, em todas as redes mesmo, sério. O cara é muito presente, assim, ele manda comentário, ele conversa comigo, o cara é muito presente. Então, um abração, Jimmy. Se você estiver escutando, deixa um comentário em qualquer mídia aí, hein? Abraço. E é o seguinte, ele tem uma frase que fala assim, que suportes são insuportáveis. Putz. Por quê? Porque, cara, é muito difícil pra quem tá começando entender essa lógica do suporte. Aonde vai colocar suporte? Quando precisa de suporte? Eu mesmo tive essa curva de aprendizado. É uma curva de aprendizado. Só que chega um ponto de tanto você fazer e dar errado e dar certo, que meio que você absorve. Você tem um exemplo pra dar sobre um suporte, por exemplo, sei lá. Eu lembro que no outro episódio você falou da ponte. É igual? É como se fosse isso, mas nós temos configuração de ponte também, que se você fizer uma configuração muito redondinha ali, você não vai precisar utilizar o suporte, porque o fatiador vai entender que aquela região é uma região de ponte, ou seja, ele vai colocar o fio do filamento de uma extremidade à outra, né? E o fio do filamento ele não pode curvar, ele não pode fazer uma barriga, ou seja, né? A força da gravidade não pode agir sobre ele tem que esfriar antes de fazer essa barriga. Tá? E isso é uma ponte. Agora, tem regiões, por exemplo, o queixo, nariz. Era o que eu tava pensando agora. Exato. Se você parar pra pensar, o queixo, ele vai começar a imprimir o queixo no ar. E tipo, ele tá longe da mesa de impressão. Então, aí o queixo ia cair. Não, ele vai literalmente, a hora que o filamento sair pelo bico da impressora, ele vai cair. Ele vai ser depositado na mesa e não vai ter... Não, ao contrário, ele vai ser levado para a peça, porque o fio do filamento vai cair, ele vai tentar fazer um círculo para fazer o queixo, não vai conseguir, ele vai levar esse fio do filamento para a peça. Então ele vai começar a ficar a sujeira na tua peça e não vai dar certo. O famoso bombril. Quase. Se der muito errado, começa a sair aquele bombril, né? Então é isso, e você precisa dessa utilização dos suportes, tá? Bom, e aí eu acho legal a gente começar a falar também em relação aos fatiadores, né? Hoje em dia a gente tem vários exemplos de fatiadores, só que assim, isso é uma questão polêmica, hein? Olha. Polêmica de novo. E você percebeu que em todos os episódios, quem já escutou todos, tem uma polêmica. E qual é a polêmica? Estou sentindo uma treta, lembra desse meme? Estou sentindo uma treta. Cara, é o seguinte... Hoje em dia, a gente tem 3 carros-chefes, vamos colocar dessa forma, a gente tem 3 carros-chefes nos fatiadores, né? Os 3 que estão comandando meio que o mercado aí. É o que o pessoal mais usa, é o que é mais comum. Isso. Então a gente tem o Simplify 3D ou o Simplify 3D, patrocínio Wizard. Mentira, não tá patrocinando nós, se o Wizard estiver ouvindo e quiser patrocinar, estamos abertos. Por falar em 3D... Você tá sabendo que a gente foi citado em um podcast? Você tá brincando. É sério, cara? A gente foi citado num podcast chamado Área de Transferência. Eles falaram sobre o nosso podcast aí, lá. Uma salva de palmas. Muito obrigado aí, pessoal, tá? Uma salva de palmas. Cara, obrigado, um abraço pro pessoal do Área de Transferência, então. Quem sabe a gente não consegue uma collab lá, né? Pois é. É uma entrevista aí. Bacana. Bom, e aí é o Simplify, né? Eu chamo de Simplify 3D, que é o que eu uso desde o começo de todos os tempos aí, enfim, é o que eu sempre utilizei, o Simplify 3D. Ele é pago? Ele é pago,
E como o próprio nome está dizendo, né, Simplify, ele simplifica, ele tem uma interface bem amigável, bem simplista e é mais intuitivo e tem algumas funções que eu gosto bastante. Tanto é que quando eu preciso fazer coisas mais rápidas, eu faço nele em tipo 30 segundos, 10 segundos eu já faço lá. E outros fatiadores eu tenho um pouco mais de dificuldade. E aí, a gente tem o grande concorrente dele, que é o Cura, né? O Ultimaker Cura. O Cura, ele é um fatiador feito pela empresa Ultimaker. E ele é pago? Que vende aquelas impressoras famosonas, a Ultimaker, não sei o que, tal. O Cura, ele não é pago, ele é completamente gratuito e tá em português também. Ambos os softwares a gente tem em português, né? Tanto o Simplify 3D quanto o Cura a gente tem em português. E o que acontece? O pessoal gosta mais, está preferindo utilizar mais o Cura justamente por essa questão dele ser free, dele não ser pago, né? E tem uma outra questão que está prejudicando bastante também o Simplify, que é a questão dele não ter atualizações há muito tempo. Estava prevista uma atualização para ele no ano de no começo de 2020. Pode ser os efeitos da pandemia, Não, né? mas eu acredito muito que foi isso. Então, assim, estava prevista uma atualização, inclusive eu tinha conversado e visto alguma coisa em relação a isso lá, e estava previsto, né, essa atualização, só que veio a pandemia e eu acho que meio que bagunçou tudo. Então, assim, eles já não atualizam faz mais de um ano, um ano e meio, 2 anos, nem sei. E o Cura, ele tem atualizações constantes. Então, essa é uma grande reclamação do pessoal, né? E aí, por que é uma questão polêmica? Por que eu falo que, né, eu até brinquei, né? Estou sentindo uma treta. Porque, como tudo na vida, como na política, como no futebol, como na religião... Por isso que a gente não discute essas coisas? Exato. A gente tem os defensores do Cura e nós temos os defensores do Simplify. Agora, gente, de verdade, eu uso os dois. Não briguem, crianças! Não briguem! Todos, por favor, façam amor, não façam guerra. Eu acho assim, o melhor... Eu recebo muito essa pergunta. Qual é o melhor fatiador? Cara, o melhor fatiador é aquele que melhor vai te atender. E no meu caso, os dois são melhores, porque os dois me atendem de formas diferentes. Tem coisas que eu só consigo fazer no Cura, tem coisas que eu só consigo fazer no Simplify. E aí, ou eu acho mais fácil, de repente, fazer no Simplify, ou eu acho mais fácil fazer no Cura, né? Ambos têm funções que vão me atender. E, assim, deixando de lado um pouco essa treta, né? A gente tem também o Prusa Slicer, que pra quem não sabe, o Prusa, ele é também o fabricante de uma impressora super famosa mundialmente, né? Que custa uma bagatela de $1.000, você sabia? Não. Essa é realmente $1.000. Rapaz, Essa é realmente $1.000. A gente brincou do preço das impressoras nos outros podcasts. Esta é realmente $1.000. Então, assim, é uma impressora excepcional. Meu sonho, de repente, é testar ela um dia. Alô, Prusa, tu estiver ouvindo nós aí... E também não fabrica na China. Essa daí não dá pra importar de lá mais barato, né? Não. Essa é... Eu não sei de onde o Prusa é. Ele não é dos Estados Unidos. Ele é... Acho que eu não lembro agora. Não vou me arriscar a falar porque eu não lembro de onde ele é. Mas, enfim, não é também da China e não é dos Estados Unidos. Mas o Prusa, ele é fabricante de uma impressora super renomada, super bacana. Quem tem elogia ela pra caramba e tal. E eles desenvolveram um fatiador chamado Prusa Slicer, né? Slicer, fatiador pra quem não sabe aí. Então, alô, patrocínio Wizard. E aí... eu vou mudar, cara. Eu vou começar a falar patrocínio Yazig ou WhatsApp, porque a Wizard não tá dando moral pra nós. E aí, cara, a gente tem também o Prusa Slicer, que tá numa ascensão também, o pessoal tá usando bastante, e ele tá vindo com uns updates muito bacanas que tá, assim, fazendo um grande diferencial no mercado, né? Então, por exemplo, uma das últimas atualizações que eu vi, eu infelizmente ainda não testei, tô devendo vídeo, hein, galera, sobre o Prusa Slicer. Ó, quem quiser que eu faça vídeos, né, só pra gente ter uma noção também, quem quiser que eu faça vídeos sobre o Prusa Slicer, comenta aí aonde for possível comentar, manda e-mail, vai no YouTube, comenta, vai lá no podcast, eu não sei se tem lugar pra comentar lá, mas comenta, sei lá, manda e-mail e avisa falando, eu quero vídeos do Prusa Slicer. Que aí a gente organiza alguma coisa aqui. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito bacana. Vamos pegar um exemplo de um capacete. Né? O capacete, ele é oco por dentro, porque a gente precisa colocar a cabeça. E aí a gente precisa girar os suportes nas extremidades inferiores dele. Certo. Beleza?
Se você for gerar isso no Cura, para você ficar customizando o suporte no Cura, eu acho, assim, muito difícil. Eu tenho assim, não é dificuldade, mas eu acho uma chatice extrema você ficar colocando suporte no Cura. Agora, no Cura, parece que tem, no Cura 4.8, parece que teve uma atualização para melhorar isso. Eu ainda não testei, mas quero testar. Então, se alguém já testou e eu estiver falando besteira, já me desculpa antecipadamente, tá? Mas vamos pegar as versões anteriores. E no Cura, ele tem, agora, no Cura não, no Pruse Slicer, ele tem uma função que você pode pintar a sua peça aonde você quer que tenha suporte. Da hora. No Simplify, você tem que clicar um por um. Meu Deus. Então imagina, o Simplify, ele também tem a geração automática de suporte, que eu posso clicar e gerar. Só que se eu fizer isso, ele vai gerar suporte, por exemplo, no meio, que é onde eu não quero. Entendi. Eu não quero, eu só quero na extremidade inferior do capacete. Então o que eu faço? Eu tenho que gerar o suporte automaticamente, e aí eu tenho que ir lá e apagar um por um dos suportes do meio. Então imagina o trampo. Trabalho, hein? No Cura é a mesma coisa. Só que o Pruse Slicer, ele veio agora com essa coisa de pintar onde você quer que coloque o suporte. Então você só vai lá e pinta essa região da extremidade inferior aqui do capacete. Ele vai gerar o suporte só ali. Então, assim... Mais inteligente, né? Sim, o Prusa, ele tá tendo uma certa ascensão por conta dessas coisinhas que estão vindo, sabe? E é normal, o pessoal tá sempre em desenvolvimento, sempre tentando melhorar. Então, eu tô louco pra testar, não tive tempo ainda, confesso, né? Pra testar o Pruse Slicer, mas como eu falei, se vocês tiverem interesse, mandem aí eu quero o Pruse Slicer, quero vídeos do Pruse Slicer e tudo mais. E aí, eu tenho mais uma pergunta. Segura esta pergunta porque nós chegamos naquele momento especial. Qual momento? O momento jabalesco do 3D Talk Show. E olha só, patrocinando aqui o 3D Talk Show, a gente tem a loja 3D Geek Store. É isso aí, 3D Geek Store, que é a loja de camisetas oficial aqui, né, do 3D Geek Show, do 3D Talk Show. E você pode encontrar camisetas, né, pra quem tá assistindo no YouTube, tá vendo que a gente tá usando aqui, ó, vou vir aqui meio de ladinho, ó. Então a gente tá vendo aqui as camisetas do 3D, do 3D Geek Show, do 3D Talk Show, e também outras camisetas do mundo da impressão 3D também, né? Você tem STL? STL da camiseta? Então, essa é uma que tem lá. Essa é uma camiseta que tem lá, né? STL, todo mundo pede. Então, se você quiser encontrar camisetas do 3D Geek Show, 3D Talk Show e do mundo da impressão 3D e de quebra, ajudar a gente ainda na produção de conteúdo aqui, se você gosta e quer apoiar o canal, o podcast de alguma forma, então vai lá, acessa o 3D Geek Store pra você adquirir. Tem caneca também, tem até máscara, você sabia? Tem máscara. Tem máscara do 3D Geek Show, tem caneca e tem camisas e tudo mais. Então, vai lá dar uma forcinha pro 3D Geek Show, 3D Talk Show, que você vai ajudar bastante. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E aí, voltando então, você tava me perguntando aí, né? Volta aí na sua pergunta, o que você tava... Minha pergunta é o seguinte, eu tô com a impressora lá, tem um modelo determinado que eu comprei, e assim, como que eu sei, o fatiador sabe qual que é a minha impressora? Essa configuração eu tenho que fazer lá antes, alguma coisa assim, pra ele saber qual que é a minha impressora? Então, sim, porque o fatiador, ele é genérico, mas a impressora não. Então, por exemplo, lógico que você tem várias pré-definições já programadas das impressoras mais famosas. Então, por exemplo, você instalou o fatiador, que nem, vamos pegar o exemplo do Prusa. O Prusa, ele não é bobo nem nada, ele fez o fatiador Prusa Slicer, ele vai colocar qual impressora? Prusa, lógico, né? Malandro é o pato, malandramente. Né? Então, assim, ele vai colocar e dar uma preferência para Prusa. Assim como o Cura vai dar uma preferência para a Ultimaker. Mas eles não podem dar um tiro no pé e travar para essas impressoras. Então, o que eles fazem? Eles dão uma possibilidade de você configurar a sua impressora
para para configurar o seu fatiador para outras impressoras. Mas e aí, por exemplo, eu comprei uma impressora que não tem lá. Como que faz? Dá para fazer todas essas configurações, tamanho da mesa, tamanho de impressão? Cara, perfeito, ótima sua pergunta, porque geralmente as pessoas tendem a ter esse tipo de dúvida. Poxa, comprei e a minha impressora não tá na lista. E agora? Cara, tranquilo, tem como você adicionar uma impressora customizada, né? Você vai na opção de custom, né? Uma impressora customizada, ou você pega um perfil padrão, que, por exemplo, vamos pegar o caso da Ender 3. Você pega a Ender 3 e aí você vai no ajustes lá da sua impressora e vai alterar tudo que você quiser dela. Então você pode alterar a área de impressão, temperatura, tudo que você quiser você vai alterar. Então dá sim para você adicionar qualquer impressora que você quiser nesses fatiadores. E aí eu vou ter que fazer toda essa configuração. Aí eu pego o STL e jogo o fatiador e começo a mexer. Normalmente você vai ter que fazer um estudo da impressão, né? Tudo começa com a descoberta do modelo que você quer imprimir, claro. Só que aí, por exemplo, você pegou o modelo, jogou para dentro do fatiador e aí começa então um estudo de caso para imprimir aquele objeto. Por exemplo, qual orientação é melhor eu imprimir? Eu vou imprimir, por exemplo, em qual tipo de filamento? ABS, PLA, PETG. Falamos já no primeiro episódio. No segundo. No segundo, é verdade. Segundo episódio falamos sobre filamentos. Olha eu errando aqui, ó. E aí a gente depois tem que ver todas essas configurações, como vai colocar na mesa, se vai gerar com suporte, se vai ter qual a resolução que a gente vai imprimir o nosso objeto, que a gente também já falou um pouquinho nos outros episódios. No segundo episódio. Então tudo isso faz parte do estudo de caso lá dentro do fatiador, que você vai ter que pegar e fazer esse estudo para conseguir imprimir. E como eu falei, existe uma curvinha de aprendizado, então não se preocupa. Se você tá tendo um pouco de dificuldade, não se preocupa. O importante é errar mesmo. Não ter medo. Vai lá, testa, erra, vai lá, testa, erra e sempre tentando entender o que você errou. Uma dica que eu dou para quem tá começando é, por exemplo, nunca altere mais de uma coisa no fatiador e manda imprimir. Porque senão você não vai saber se deu certo, você não vai saber o que deu certo. Né? Inclusive teve um pessoal lá, o canal PRX3D, né? A Paula e o André, quero mandar um abraço para eles. E eles estavam com essa dificuldade. Eles tinham mexido em tantos parâmetros que estava dando errado e eles não sabiam onde estava dando o erro. Aí a dica que eu dei foi, eu falei para Paula, Paula, volta o perfil original e altera uma propriedade e manda fatiar. E aí ela foi fazendo isso até que ela chegou e ela falou, cara, descobri, era essa propriedade aqui e tal que tava dando erro. É aquele esqueminha, vai apertando uma porquinha, vê o resultado, vai apertando outra, vê o resultado. É isso, não tem segredo, entendeu? Então tenta, porque a gente vai nessa aflição, porque como a impressão ela demora um pouco pra acontecer, a gente meio que já quer ganhar tempo e já vou alterar fluxo, velocidade e suporte, resolução, aí dá errado ou dá certo, você não sabe. Você me lembrou o Patolino falando agora. Nossa, né? Estação de caça ao coelho. Pato. Coelho. Pato. Mas cara, aí... de novo você entregou a idade, mas beleza. De novo. O pessoal vai achar que a gente tá preso numa bolha dos anos 90. Estamos presos em casa, na verdade, mas tudo bem. Depois que eu coloquei o STL lá e fiz os estudos de caso e tal, eu consigo ver como que a impressora vai imprimir. Tem um preview, assim, não como ela vai imprimir, mas eu consigo ver, por exemplo, como o cubico vai andar em cima da impressora, essas coisas. Dá pra ver tudo isso aí? Cara, obrigado. Obrigado! Eu adorei essa pergunta, porque, cara, sim, as pessoas não têm essa mentalidade. Não tem, porque o fatiador, ele tem um modo de visualização. Então, quando você faz o fatiamento, né? Quando você manda o fatiador fatiar, ó, que pleonasmo vicioso. E aí, quando você manda o fatiador fatiar, o que acontece? Ele tem um modo de visualização, você consegue visualizar. Então, as pessoas não sacam isso, né? Que se você der um play ali na visualização, muitas vezes você consegue ver, por exemplo, aonde que a impressora vai imprimir no ar. Fala, poxa, eu esqueci de suporte aqui. Por exemplo, retração, movimento. Cara, você consegue ver até o movimento que o bico da impressora vai fazer. É isso que eu tava pensando, se ele consegue mostrar isso. Sim, tudo. Ele mostra exatamente o movimento e assim, você consegue visualmente ali
ter todas essas referências e saber antecipadamente, claro, e como eu falei, existe essa curvinha de aprendizado para você ter essa malícia também de olhar e falar assim, poxa, não vai dar certo ali naquele movimento. Claro, é curva de aprendizado, como tudo na vida, mas dá para fazer. E outra coisa, por exemplo, eu peguei o STL. Deve ser, na maioria das vezes, ele deve estar perfeitinho, assim, não deve ter nenhum defeito. Mentira! Foi o que eu imaginei. Dá pra ver na hora que eu estiver usando esse recurso do fatiador, eu consigo ver se tem algum problema no STL? Cara, um dos maiores problemas das pessoas que não sabem nada de modelagem 3D é pegar os arquivos que estão disponíveis nos sites, colocar no fatiador e não perceber que tem algum problema com a malha 3D do objeto. Isso é muito comum, tá? Porque quem está fazendo o modelo, né, na grande maioria das vezes, não tem uma preocupação de que esse modelo vai ser usado numa impressora 3D. Então, às vezes, a gente tem vários problemas na malha 3D do objeto, que aí você tem que passar por alguns outros programinhas de correção de malha, ou até, se você for modelador e você manjar, você vai abrir um software de modelagem para fazer a correção dessas malhas e mandar para os fatiadores para que aí sim a impressão aconteça de maneira correta. Eu vou te dar um exemplo, que é muito louco. Vamos supor que você tem um objeto que é um quadrado. E aí você vai fazer ele. Quando você manda na visualização antes de fatiar, ele tá perfeito. Só que quando você manda fatiar, do nada ele tá fazendo uma impressão assim para fora do quadrado. Tipo, Aí é um problema da malha 3D. Sim. Aí possivelmente tem algum problema nas normais ali das faces do objeto, ou tem alguma coisa que não está conectada. E aí o fatiador não entende. Então ele meio que tenta adivinhar onde que está essa posição. E aí o que ele faz? Ele joga lá atrás. Então o seu bico vai fazer um movimento lá para trás, assim, e tudo isso ele vai continuar jogando filamento. Então, assim, esses tipos de erros não são tão raros, não. É muito comum, inclusive, tá? O problema na malha 3D. Lembrando que, assim, ajuda, né, se você quiser saber alguma coisa sobre modelagem, mas não é necessário na impressão 3D isso, certo? Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Se você não sabe nada de modelagem 3D e tiver com um problema desse tipo, cara, quem tem Windows, tem o 3D Builder no Windows 10, que é gratuito. E é um programa de modelagem 3D poderosíssimo. O que você pode fazer? Se você não souber nada, você simplesmente abre o modelo com problema no 3D Builder. Imediatamente ele já vai te dar uma mensagem no canto da tela falando assim: esse problema tem esse objeto 3D tem um problema. Não sabia, não. Exato. Você clica nessa mensagem, ele automaticamente vai tentar reparar o modelo. E em 90% das vezes ele consegue. É um negócio às vezes simples, porque às vezes quem começou a escutar assim fala assim: nossa, e agora? Mas aí temos já uma solução. Sim, com certeza. Por isso que eu falo que o 3D Geek Show, 3D Talk Show vale mais do que dinheiro, vale mais do que barra de ouro. O Silvio veio fazer uma visita também. Mas olha só. O menino tá inspirado hoje. Não, mas você entendeu? Então, realmente, o que você falou faz sentido. Acho que a gente comentou isso nos episódios passados, né? Que você não precisa saber modelagem 3D. Você precisa saber o feijãozão com arroz ali, mas não precisa saber, de fato, modelagem 3D. E se você se deparar com um problema desse, você tem também algumas alternativas que você pode usar. Igual eu falei, em 90% dos casos ele resolve, mas ele também não é mágico, né? Ao ponto de corrigir qualquer tipo de problema. Não. Aí, nesse caso, você vai ter que apelar para algum modelador, mas também não é nada de outro mundo. Você pode pedir um orçamento para um modelador, falar, pô, corrige essa malha para mim, corrige esse modelo para mim e tal. Se for um STL muito exclusivo, assim, né? Mas às vezes você consegue achar um outro STL. O STL, só lembrando, é o arquivo que você vai usar para fazer a impressão, tá? Isso, Você consegue procurar outro e às vezes o outro não vai ter um problema, certo? Sim, olha, eu tô... Cara, momento orgulho aqui agora, porque olha só... Hashtag Bruno Maker. Hashtag Bruno Maker. Que ele já tá, tipo, falando do STL como se fosse o melhor amigo dele, cara. Nossa, muito orgulhoso aqui, cara. Nóis. Muito orgulhoso. E aí, ó, é exatamente isso, né, que você falou. Então, não lembro o que você falou mais. Esqueci. Eu falei que... Fui falar da hashtag, esqueci. Né? Momento Alzheimer. É a Dolly. Dory, né? Que esqueceu. Peixe. Memória de peixe. Alzheimer. Não, eu falei sobre... Aí também esqueci.
Oi, essa que coisa, não? Não, você tava falando do STL, né? Que é tipo assim, pra quem não sabe, o STL é o modelo 3D, tal. Tá. E eu tava falando também do modelador 3D, que você pode terceirizar esse tipo de serviço, que hoje em dia a gente tem vários modeladores 3D que ficam disponíveis aí, que você pode fazer um orçamento. E aí depois eu tô lá no meu fatiador, eu já coloquei lá, fiz a estudo pra ver como é melhor pra imprimir. Aí eu levei pro visualizador pra ver se não tem nenhum problema no STL e tudo mais. Criei os suportes, que ainda a gente talvez fale mais deles em algum outro episódio. Aí é só colocar na impressora? Sim, aí, por exemplo, quando você termina o processo de estudo de caso e faz o fatiamento no fatiador, ele vai, então, você vai salvar esse arquivo, né? E ele tem uma extensão chamada de, por exemplo, você vai dar o nome do arquivo, sei lá, sbrubbles.gcode, né? Assim como a gente tem o .exe, o .txt, o .mp3, a gente tem o .gcode. G-Code é uma linguagem feita especificamente para as impressoras 3D. Então a gente tem uma série de comandinhos que são gerados e que são interpretados ali pela placa da impressora 3D. Tá? Certo. E aí ele gera então uma sequência de comandos nesse arquivo G-Code que é editável, você pode editar, se você entender essa linguagem de programação, você pode editar o G-Code do jeito que você quiser. E você vai colocar ele dentro da sua impressora e a sua impressora vai fazer uma interpretação desse G-Code e é dele que sai ali as suas peças 3D, as coordenadas, velocidade, filamento e tudo mais. Então, na verdade, o STL ele não vai para a impressora, quem vai é o G-Code. Perfeito. O STL ele é o modelo 3D, mas não é isso que vai para a impressora, tá? Inclusive eu tive um caso recente agora. Eu vendi uma impressora 3D e aí eu fui levar a impressora 3D até a pessoa e ele tem um scanner 3D e ele falou pra mim assim, não, mas não é só pegar lá do scanner 3D e jogar aqui direto? E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Só que não. Eu corro, eu falo pra ele, o que eu falo, né? Tipo, porque tipo, não é bem assim, né? Tudo isso que a gente falou até agora, né? Tem que fazer esse estudo de caso, né? Então aí eu expliquei pra ele, falei, cara, não é bem assim. Então a sua pergunta é bem excelente. Tipo, não é o STL que vai pra impressora, é o G-Code. E aí aí depois peguei o G-Code, aí pode colocar na impressora, colocou o filamento e pau na máquina. E reza. E fica lá, né? Vai, impressora. E reza, torce, sei lá, cara, faz uma mandinga, alguma coisa. Torce pra não acabar a força, pra não acabar o filamento e tudo mais, que a gente já falou isso nos outros episódios. Não, mas esse tipo de coisa você não tem controle. O pior é quando você configurou tudo, você acha que tá tudo perfeito e dá tudo errado. Aí, cara, nossa, é frustrante, né? Bom, beleza, cara. Acho que a gente passou aqui já, respondeu a dúvida do pessoal, a Adilson, né? Adilson, vamos ver o nome certinho para não falar o nome dele errado, do Adilson. E a minha, que era uma dúvida, a gente praticamente passou em todo o fluxo aí de pegar o arquivo, jogar no fatiador, falando dos fatiadores e agora... Eu quero saber, você subiu um degrauzinho hoje a mais? Mais um degrau, Bruno Maker. Hashtag Bruno Maker, galera. Vamos lá, dá essa força pra nós. Quero contar com a sua moral. Será que você pode? Você consegue dar essa moralzinha pra gente aí ou não? Se você estiver ouvindo aí nos podcasts e tal, compartilha. De repente tem pessoas que curtem podcasts de tecnologia e nem conhecem impressão 3D. De repente o cara escutando esse podcast, ele já pode se interessar na impressão 3D, quem sabe, né? É lógico que tem pessoas que já estão um pouco mais avançadas, que de repente vão achar muito basicão o podcast, mas o intuito é esse mesmo, né? O intuito é que você consiga subir todos os degraus ali da escadinha. É isso aí. E chegar lá no topo já sendo um maker. É isso aí. E aí, você quer falar alguma coisa pra gente nos despedirmos aqui? Olha, eu quero pedir pra que vocês continuem mandando os comentários. A gente promete que vai ler os comentários aqui, vai citar o nome das pessoas. A gente gosta muito dessa interação. Então manda lá no e-mail, né? Fala aí qual que é o endereço de e-mail de novo. podcast@3dgeekshow.com.br. Beleza. E tem comentário lá. Quem estiver assistindo pelo YouTube, que não gosta de escutar podcast, que gosta de assistir, tem os comentários lá, pode mandar comentário que a gente lê por lá também. E em outras plataformas, eu não sei, acho que podcast não dá pra comentar, né? Então, no da Apple eu sei que tem pode. Bom, aonde tiver disponível, entre em contato com a gente, até pra pedir pauta, inclusive, tá? Eu acho até legal falar, isso a gente pode anotar. Tem acho que é eu esqueci, acho que é o Léo Holmes, se eu não me engano. Eu não me lembro agora o nome exatamente dele. Mas ele pediu pra gente fazer
ele pediu pra mim fazer um vídeo sobre G-Code, mas de repente a gente pode trazer o assunto de G-Code aqui no podcast também, tá? É uma dúvida minha, G-Code. Ele falou G-Code, até falando, que é isso agora? Eu tô sabendo que tem o G-Code. Exato. Então assim, vão mandando as dúvidas pra gente fazer essa temporada de teste aqui ser muito legal, incrível, como já tá sendo, que eu tô muito feliz de novo. E é isso, galera. É isso aí, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Falou! Tchau, tchau! Tchau!